Bom, essa história começa quando o protagonista, Keiichi, está observando a popular colega de classe, Nagisa, e pensando o quão diferente eles são. Os dois fazem parte do mesmo clube de tênis da escola, mas enquanto a sua colega de classe é a próxima indicada para ser capitã do clube, o prota é apenas um jogador de base. Os dois também são extremamente diferentes em personalidade, pois a sua colega é extrovertida e popular, enquanto ele é introvertido e tem poucos amigos. Enfim, em resumo, os dois vivem em mundos completamente diferentes. Desse modo, quando Nagisa chega na quadra de tênis para as atividades do clube, os outros jogadores lhe fazem alguns elogios e desejam a ela um bom dia de treino. Ela então pensa que é muito difícil alguém não gostar dela. No entanto, o prota é uma pessoa que parece não notar a jogadora, mesmo que eles estudem na mesma classe e participem do mesmo clube. Por isso, enquanto a garota está incomodada com a falta de atenção do prota, um dos participantes do clube aparece para perguntar se ela está interessada em acompanhá-lo para um salão de jogos depois das aulas. Bom, a jogadora prontamente aceita, logo pensando que não deveria se importar com a falta de atenção do prota, já que vários outros garotos gostam dela. Contudo, Nagisa reflete que está cansada de garotos bonitos, pois eles estão interessados apenas na aparência dela. Enfim, o prota então finaliza mais um dia de treino no clube de tênis, concluindo assim que os alunos do primeiro ano estão melhorando suas habilidades, principalmente depois que ele deu algumas dicas para as novas pessoas que entraram para o clube. E o engraçado é que o prota já estava se preparando para ir para casa. Porém, enquanto passa em um corredor, ele acaba se esbarrando em Nagisa, caindo assim com o rosto entre a comissão de frente dela, deixando ela assim extremamente envergonhada com a situação. Por isso, o prota logo pede desculpas, mas a jogadora não pensa que isso é o suficiente pelo que ele fez. Desse modo, sem realmente entender o que ela quis dizer, o prota apenas se despede dela, afirmando que ela ficará bem, já que ela estava acompanhada pelo namorado. Bom, novamente incomodada com a falta de atenção do prota, ela decide que vai encontrar um jeito de fazer ele se interessar por ela, pois mesmo ele sendo um introvertido, isso provavelmente não deveria ser difícil. Sendo assim, no dia seguinte, Nagisa coloca a sua estratégia em ação, e com isso, assim que ela vê o prota, ela chama ele por seu nome. Contudo, o prota apenas passa sem notá-la, afirmando que precisa pegar livros emprestados na sala ao lado para a primeira aula, pois ele esqueceu os seus em casa. Com isso, a garota fica extremamente surpresa com a atitude do prota, e mais tarde, mais uma vez, ela tenta chamar a atenção dele antes de irem para o clube de tênis. Porém, o prota está atrasado para suas atividades na quadra. Sendo assim, ele não dá qualquer atenção para ela. E durante as aulas do clube, a jogadora, muito chateada, pensa que é muito estranho que o prota não tenha sequer dado uma olhada para ela. Desse modo, o prota então percebe que essa garota a quem todos adoram, aparentemente estava espiando ele várias vezes durante o treino. E diante da superstição de que se você espia constantemente alguém, você gosta dessa pessoa. Então ele até cogita a possibilidade de ela gostar dele, mas acaba desistindo, pois acha que isso nunca seria verdade. Momento em que o prota para sua reflexão e vai ajudar a tirar as dúvidas do garoto que o chamou, ensinando a ele algumas técnicas para melhorar sua performance em quadra. Enfim, observando de longe, Nagisa nota que o prota é realmente gentil com os novatos, fora que a jogadora também fica curiosa para descobrir as habilidades dele em quadra, já que ela nunca assistiu a nenhum jogo do prota. Bom, enquanto ela está perdida em seus pensamentos, ela acaba sendo interrompida por um dos membros do clube. Contudo, mesmo assim, ela continua se questionando sobre como poderia conseguir a atenção do prota. Dessa forma, ela decide que chamar o prota pelo nome dele pode ser a melhor forma. No entanto, só agora ela percebe que não sabe como ele se chama. Mas, logo ela pergunta ao garoto ao seu lado, pergunta como o prota se chama, recebendo então a resposta que precisava sobre o nome dele. Bom, depois de descobrir o nome do prota, Nagisa vai até ele e após elogiar as habilidades dele com os alunos, ela pede para também ser ensinada com suas técnicas. Contudo, de repente, um dos membros mais novos do clube lança uma bola em direção a Nagisa, acertando a cabeça da garota, fazendo com que ela desmaie. Preocupado, o prota pega a jogadora nos braços e diz que vai levá-la até a enfermeira da escola. E assim que o prota chega à enfermaria, ele é perguntado sobre o que aconteceu, e quando a enfermeira nota os machucados do prota, ela pergunta se ele se machucou após proteger Nagisa. O prota então conta que não percebeu seu corpo agindo para protegê-la, que foi algo impensado. E o interessante é que Nagisa, do outro lado do quarto, escuta o que o prota fez e se sente comovida com a atitude dele.
Desse modo, após a breve conversa, a enfermeira avisa para o prota que tem outros afazeres e que ele deveria ficar cuidando da garota, pois ela voltará em breve. E por isso, o prota então vai até a jogadora, mesmo ficando preocupado que o namorado dela possa ficar bravo pela presença dele ali. Então, enquanto a observa, o prota nota que a garota é realmente bonita, pensando que agora ele entende o porquê todos gostam dela. Momento em que o prota nota que as bochechas da garota estão ficando vermelhas. Por isso, preocupado, ele decide medir a temperatura dela com a mão em sua testa, momento em que Nagisa se assusta com o toque inesperado do prota, ainda mais depois de ter escutado tudo o que o prota pensava sobre ela. Bom, assustado com a reação repentina, o prota pergunta se a garota está bem, afirmando que caso ela não esteja, ele vai chamar a enfermeira. Contudo, ela diz que está bem e que o prota deve se sentar para que eles possam conversar. Desse modo, quando o prota se acomoda, Nagisa elogia as habilidades dele no tênis. Agradecido, o prota conta que começou a jogar desde muito novo, mas que ele prefere ensinar e não participar de jogos. Mesmo assim, a garota fica confusa com isso, pois para um estudante ela acha que ele é realmente bom. Momento que o prota revela que fica nervoso com muita facilidade. Sendo assim, é difícil se manter concentrado nos jogos oficiais. Enfim, entendendo a situação do prota, Nagisa ainda assim diz que ele é realmente bom ensinando os mais novos, e que nos momentos como professor, ele é brilhante. Empolgado, o prota fala que é muito gratificante ensinar os calouros e ver eles melhorando. No entanto, percebendo que está falando demais, o prota pede desculpas para ela, pensando que ela deve estar entediada por conversar com alguém introvertido. Contudo, a garota diz que aquilo não é verdade, e que ela acha o prota muito legal. Instante em que o prota fica extremamente envergonhado por ela dizer que ele é legal. Mesmo assim, sem jeito, o prota sai da enfermaria pensando que seria problemático para eles se o namorado dela visse os dois daquela maneira. Desse modo, enquanto o prota vai embora, a jogadora fica chateada ao perceber que não conseguiu agradecer o prota pelo que ele fez. Bom, apesar de chateada por não agradecer ao prota, Nagisa pensa que finalmente conseguiu conversar com ele de maneira apropriada e que ele parecia realmente legal. E ainda na enfermaria, a enfermeira aparece e percebe que ela já está melhor. Momento em que ela pergunta pelo prota, e a garota avisa que ele já foi para casa. Enfim, pensando sobre como está se sentindo, a jogadora nota que talvez esteja se apaixonando pelo prota. E o engraçado é que, a caminho de casa, o prota pensa que conversar com Nagisa foi mais fácil do que ele esperava, e que ele não imaginava que alguém tão popular como ela pudesse perceber que ele está dando o seu melhor para ensinar as pessoas do clube de tênis. Contudo, o prota também pensa que não há possibilidade de eles se aproximarem, já que ela tem um namorado. Bom, no dia seguinte, Nagisa está irritada porque nada saiu do mesmo jeito que em sua imaginação, pois a jogadora esperava que o prota perguntasse sobre como ela estava se sentindo depois do que aconteceu no dia anterior. Entretanto, de longe, o prota está sendo agradecido por sua colega de classe, que pediu seu caderno emprestado para copiar a matéria. Momento em que Nagisa escuta a conversa, lembrando que eles dois se falavam sempre dessa forma, concluindo que o prota gosta dessa garota. E o interessante é que a jogadora percebe que essa é a primeira vez que ela está passando por essa situação, de não ter a atenção de alguém e estar curiosa sobre essa pessoa. Por isso, decidida e envergonhada, Nagisa vai atrás do prota para perguntar a ele se ela não é atraente. Confuso, o prota não entende o motivo de ela estar fazendo tal pergunta. No entanto, a jogadora então confessa que sempre tentou conversar com ele, mas sempre foi ignorada. Explicando ainda que no dia anterior, ela ficou realmente feliz por eles finalmente terem se olhado nos olhos e conversado, porém parecia que nada do que aconteceu tinha significado algo para o prota. Assim, questionando em seguida se uma garota como ela não era o tipo do prota, ou se ele já tinha uma namorada. Bom, o prota responde dizendo que não tem ninguém, então Nagisa o convida para um encontro, dizendo que ele deve ser responsável por ter feito ela se apaixonar por ele, pois a maneira como eles conversaram e o fato de o prota ter se preocupado com ela fez com que a jogadora se sentisse ainda mais atraída, mesmo que ele parecesse não ligar para aquela situação. Enfim, o prota então pede para que ela se acalme, ao passo que explica que sempre pensou que Nagisa tivesse um namorado, por isso ele nunca se aproximou. Confusa, a jogadora pergunta se o prota estaria se referindo ao amigo dela, por ser alguém que ela sempre está junto, assim afirmando que talvez ele tenha entendido a amizade dos dois de maneira errada.
Fora que a garota aproveita para perguntar se o Prota também gosta dessa sua amiga com quem ele sempre está conversando. Bom, o Prota explica que apesar de não ser apaixonado pela sua amiga, ainda assim ele está feliz em saber dos sentimentos de Nagisa, e mesmo que eles dois não se conheçam muito bem, ele ainda assim quer ser seu amigo, e quem sabe algo a mais no futuro. Desse modo, depois de um tempo de amizade, Nagisa e o Prota começaram a sair. E de fato fica nítido como ela mudou ao longo do tempo, pois agora a jogadora não flerta mais com outros rapazes e no momento só tem olhos para o Prota.